Então, hoje eu preciso mostrar uma pessoa na Bíblia que retrata muito bem como que é o processo da insegurança, como que acontece e como acontece a cura também. Falando de gestão emocional e falando de Bíblia ao mesmo tempo. Então, eu vou deixar meu iPad aqui do lado, porque eu vou ficar com a minha Bíblia e eu gostaria que você abrisse em Êxodo, não é? É claro que eu vou falar, falando de Êxodo, ó, minha Bíblia é assim, ó, cheia de caneta, deixa eu colocar aqui do lado, senão vai cair tudo. Você consegue ler a Bíblia sem marcar? Eu não consigo. Então, aí quando ela tá, essa aqui não é, essa aqui, antes que vocês perguntem, não é a minha velhinha, mas ela tá ficando velhinha, porque eu escolhi ela para ser o meu devocional. Então, é a minha Bíblia de Estudo NAA. Gente, eu não ganho nada com isso, é só porque vocês perguntam que eu tô, aliás, eu não ganho nada com nada. Então, eu só tô respondendo antecipado o que vocês vão perguntar, porque a Bíblia é enorme. Aí vocês vão perguntar, que Bíblia é essa? É a Bíblia que eu escolhi esse ano para ser a minha Bíblia do devocional. Eu tenho a Bíblia velhinha, que eu gosto de dar aula com a minha Bíblia velhinha. Bíblia de devocional, eu gosto de uma nova. Por quê? Porque são novas marcações para eu não ficar viciada em ver só o que eu já tinha visto. Então, uma Bíblia nova, para mim, é um desafio para Deus falar comigo novas coisas. Então, todo ano eu prefiro ter uma nova para o meu devocional. Então, esse ano eu preferi a NAA, estou gostando da linguagem, que é a Nova Almeida atualizada. Mas eu gosto de todas as linguagens, vocês sabem muito bem que eu uso a Bíblia Viva, eu uso a Bíblia a Mensagem, eu uso a NVI, eu uso a NAA, eu uso a RA, então eu uso todas. Se você perguntar qual eu prefiro, não posso dizer, porque eu gosto de todas, depende do momento. Para pregar, eu gosto da RA. Isso por quê? Porque eu sempre preguei com a RA, então é costume. É só isso, o motivo é só costume. Para o devocional, eu alterno, né? Eu leio na NAA, mas tem coisa que eu gosto de ler na Bíblia Viva, na Mensagem. Então, eu gosto de todas. Eu só não me acostumo muito com a RA, né? Mas vamos lá. Abra em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Em Êxodo capítulo 4, primeiro eu quero falar algumas coisas sobre insegurança, o que acontece no nosso emocional, para que isso seja desencadeada, ou seja, desenvolvida a insegurança. Nos nossos primeiros anos de vida, é o momento em que nós mais precisamos nós precisamos o tempo todo, mas é onde é a formação, a base das nossas janelas, porque os nossos pensamentos nada mais é do que a leitura das janelas que a gente tem. Então nós temos janelas que eu disse são arquivos que estão na nossa mente. Nós temos janelas neutras, que são informações que não afetam as tuas emoções. Então você tem, por exemplo, o número do telefone de uma pessoa, está registrado numa janela neutra, em uma das janelas neutras que você, no decorrer da tua vida, você for formando, porque tem muitas janelas neutras. Tem as janelas neutras de arquivo, de registros, de línguas que você aprendeu. Isso não te traz nenhuma emoção, você aprendeu uma língua nova. É um aprendizado intelectual que vai estar lá, vai estar registrado. Na hora que você precisar falar inglês, italiano, espanhol, alemão, hebraico, está lá registrado. Você vai buscar nessa janela os arquivos que você registrou. Assim como se você escolheu uma carreira profissional, seja ela qual for, todas as informações intelectuais, conhecimento que você adquire no decorrer da vida, ou tudo que você aprendeu de geografia, conhecimentos básicos, tudo isso é janela neutra. Então você tem várias janelas neutras. Você tem, como eu disse, o local onde você tem reservado, também registrado. Hoje é difícil alguém ter, né? Difícil até lembrar o próprio número do telefone, mas você tem os números de telefone, o número do teu CPF, da tua identidade, se você conseguiu decorar, o teu CEP,
Tudo isso é informação neutra. Então, isso é uma janela neutra. Essa janela neutra nunca vai te afetar, nunca. O máximo é você ficar irritado porque você esqueceu alguma informação, que ela ficou tão em desuso que você esqueceu. Meu Deus, como é que fala isso em inglês, né? Ou você vai entrar como eu entrei quando eu fui pregar lá na França, eu estava segura. Não, eu estudei francês, eu falo francês, então tudo bem, eu estou numa boa. Só quando eu cheguei na França que eu percebi que assim, o meu vocabulário e o meu francês para falar com as pessoas e para pregar estava ótimo, mas para usar a linguagem bíblica não. Então eu tive que fazer um novo aprendizado intensivo de uma semana, pelo menos nas passagens que eu iria usar, porque o português bíblico é diferente do português do dia a dia. Tem coisa que você não usa, você usa no dia a dia, a palavra verter sangue, sacrifício. Não, você não usa, né? Sacrifício, porque, por exemplo, em inglês você tem uma palavra específica para sacrifício, o sacrifício de Jesus, que é diferente da palavra de outro tipo de sacrifício. Então eu tive que adquirir esse vocabulário. Essa janela neutra minha, ela me deu um susto, porque eu reparei que eu não tinha esse vocabulário. Aliás, hoje é dia do tradutor, parabéns a todos os tradutores de qualquer língua, inclusive de uma língua tão necessária hoje como Libras. Se você não sabe, Libras é uma língua e é um trabalho fenomenal. Eu super incentivo os tradutores de Libras da nossa igreja, valorizo muito, porque por ser a minha profissão, eu sei tudo o que implica você ser intérprete e você ser tradutor. Mas voltando, você tem as janelas light e você tem as janelas killer, que eu venho falando com vocês durante todo. E se você já leu o Dr. Augusto Cury, com certeza você já tem esse conhecimento. Mas os teus pensamentos, ele nada mais é do que uma leitura dessas janelas. Então, vem um estímulo extrapsíquico e te leva para uma dessas janelas e você vai ler e reler, abre essa janela e você vai ter leitura dessas janelas. É assim que os seus pensamentos eles se formam. Como eu estava falando, na sua infância, nos primeiros anos de vida, é onde você registra tudo aquilo que te leva a se sentir mais seguro. O que te leva a se sentir mais seguro? Quando uma criança se sente amada, protegida, valorizada, ela se sente segura. Então, se faltar um desses elementos, vai ter uma insegurança. Mas, às vezes, essa criança, mesmo amada, protegida e valorizada com elogios verbalizados, uma criança que foi criada não só com crítica, com disciplina, sim, com certeza, mas sempre lembrando de valorizar os acertos, celebrando os acertos, essa criança vai ter uma grande chance de ser uma criança muito segura. Ela sabe que ela está sendo disciplinada por um erro, mas que ela tem muitas coisas em que ela é celebrada com os acertos. Mas a insegurança, ela também pode se dar por um trauma ou por um bullying. A criança, ela é amada, ela é desejada, ela é valorizada dentro de casa e chega num ambiente escolar ou na rua ou num ambiente virtual. Hoje existe muito bullying virtual. Aliás, gente, eu acho muito legal vocês assistirem um episódio no Netflix. Gente, agora eu falei com a Suleima o nome, eu assisti e agora mídias, alguém aí me socorre que eu esqueci o nome exato. Eu esqueci o nome exato. Alguém me socorre aí sobre o seriado que tá... Seriado não, é um único episódio no Netflix. Depois eu coloco nos meus stories, mas se alguém souber agora, ajuda aí. É muito legal você assistir, que fala do que as mídias sociais podem fazer nos jovens, sem você estar fortalecendo a emocional. Lógico, trazendo. Eles mostraram um outro aspecto, mas eu trouxe isso. Eu posso até trabalhar esse episódio e trazendo depois para vocês, para a gente fazer um trabalho de gestão emocional, o que isso pode provocar em você e pode provocar nos jovens. Bom, mas hoje
Pode então a criança ter se tornado, o adolescente se tornar inseguro, porque de repente eles mostram uma coisa interessante, uma menina toda segura de si, fazendo uma selfie. E de repente ela faz uma selfie, ela põe filtro, fica bonitinha aquela selfie, ela faz a postagem da selfie. Aí tem um monte de comentário assim, você é linda, você é isso, você é tudo que reforça a autoestima dela. Mas tem um comentário que falou assim, que orelha grande, ou não dá para diminuir a orelha, uma coisa assim. Foi quando ela observou, até então ela não tinha observado que a orelha dela era grande. Foi uma pessoa que falou, mas aquilo ficou registrado, foi um alto impacto, porque teve alto volume de emoção. Tudo que tem alto volume de emoção é registrado num lugar privilegiado na sua memória. Então, ela tinha 10 elogios da selfie dela, mas um comentário depreciativo, e quando você está nas redes sociais é isso, né? Um comentário depreciativo roubou a segurança dessa menina. Aí ela aparece nas outras postagens, ela cobrindo a orelha, postando, mas assim, né? Fazendo o possível para cobrir as orelhas. E daí isso virou um cárcere mental para ela. E assim como também eles mostraram um outro caso. E você pode, as mídias hoje elas fazem isso, através de críticas, através de comparação, ou não precisa nem das mídias, como eu falei, na escola, na rua. As crianças é um momento em que crianças ou jovens ou adolescentes, elas começam a apontar o defeito ou aquilo que menos valorizado, né? E é nesse momento que entra a insegurança. Ou a insegurança entra diante de uma experiência de fracasso. O fracasso de falar publicamente e ter se sentido humilhado ou ter sido zombado, ou qualquer outro tipo de fracasso que traz um medo, né? Por exemplo, você nunca teve problema de voar. Eu nunca tive mesmo. Até que eu tive uma turbulência fora do normal indo para o Japão. E essa turbulência, ela me trouxe... Olha que eu sou... Todo mundo, Renata, viaja comigo. Renata, o que é que eu faço na viagem? Fala aí pro povo. Eu durmo. Eu não tenho problema nenhum com voo. Se eu tivesse, eu estava perdida, não é? Já que eu faço tantos voos. Fazia, né? Vou voltar a fazer. Então, eu não tenho pânico, eu não tenho neurose, mas essa me assustou. E eu tive que... Se eu não reciclasse esse medo que entrou por causa dessa turbulência assustadora, eu garanto que eu me tornaria insegura para viajar, porque eu fiz uma intervenção, eu fiz o meu você tem 10 segundos para uma intervenção do teu eu em um registro. Então eu logo fiz uma intervenção a seguinte, eu falei assim, gente, eu pensando comigo mesmo, Naira, você vai chegar, porque você tem que chegar lá, porque você tem que fazer isso, eu vou fazer igual Paulo, eu sei que eu vou chegar em Roma, porque Deus falou para mim que eu vou chegar em Roma, Deus quer que eu esteja em Roma, isso é Paulo, né? Então eu falei assim, o Senhor falou comigo que eu ia chegar no Japão, que o Senhor me quer no Japão, então eu vou chegar no Japão, então não vai acontecer nada. Tudo bem que é apavorante isso, mas não, eu tenho certeza que nem que esse avião todo, que nem o navio todo foi salvo por causa de Paulo, eu vou me dar o luxo de pensar assim, esse avião todo vai ser salvo por minha causa. Então, mas se você não fizer uma intervenção, vão aparecer muitos motivos de inseguranças, cárceres e medos. Bom, Moisés, não foi falta de registro traumático para que Moisés se tornasse uma pessoa insegura. Eu vou dizer alguns pontos antes de ler onde Moisés ficou. Eu separei aqui. Olha, uma pessoa insegura, ela é uma pessoa que, olha aqui, ó, por que ela se tornou insegura? Primeiro, número 1, tá? Pressão externa. Então, uma pressão, você coloca... uma vez eu conversei com o Dr. Augusto Cury e eu concordo com ele plenamente. Se o seu filho tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, por que não colocar num colégio que não seja tão conteudista, que não seja tão
tão impessoal e tão exigente. Coloque num colégio, não estou falando para você colocar em qualquer colégio, coloque num colégio em que ele vai aprender da mesma forma, só que com um pouco menos de pressão. Isso quando a gente incorre, porque os pais às vezes, porque eu quero o melhor para o meu filho. Tá bom, mas o melhor intelectual que você acha, né? Porque no final vai dar na mesma. Na mesma, porque eu não estou falando para você colocar num colégio qualquer, eu só estou falando que tenha menos pressão. Às vezes vai pelo orgulho, mas todos os primos estudaram aqui, mas todo mundo aqui, aí quando você vai falar para uma pessoa, em que colégio que estuda teu filho? Meu filho estuda no colégio tal, mas adianta, a criança está sendo destruída emocionalmente, então cuidado com a pressão externa. A criança também se torna um adulto inseguro quando ela só é reprovada. Então ela fez a cama, não tá direito, tá estudando, você não faz nada direito, você não estuda direito, você não faz a sua cama direito. Então quando ela cresce debaixo de linguagem depreciativa dessa forma, ela se torna insegura, porque ela chega a uma conclusão, ela não sabe fazer nada direito. Eu vou fazer como o Matheus, eu vou colocar aqui, não hoje, mas eu vou colocar a semana que vem, vou colocar um videozinho para você ver que eu uso quando eu estou dando aula de Free Mind, para você ver como que essa zona de conflito, ela se forma. Bom, dito isso, pressão externa, tá? A pressão externa, ou pode até ser desenvolvido quando adulta. Aí quando você se casa com um cônjuge muito exigente e ele fala assim, você não limpa a casa direito, você não cozinha direito, você não cuida das crianças direito, fala assim, né? Uma pessoa que é muito negativa, ela pode te tornar insegura, você pode acabar se convencendo de que você não faz nada direito, o que não é verdade. Então, cuidado com falsas crenças que podem te tornar uma pessoa muito insegura. Então, a primeira coisa é uma pressão externa. Outra coisa são expectativas muito altas. Você mesmo, você tem uma expectativa, isso é típico do melancólico, do analítico. Eles têm uma expectativa muito grande das outras pessoas e tem também uma expectativa muito alta dele mesmo. Então, cuidado com isso, porque esse tipo de expectativa, você não pode ter erro nenhum, você não pode ter... Por exemplo, sabe o que eu faço? Vocês sabem que eu tenho que produzir muitos textos. Aí, eu já disse para vocês que eu sou cercada de melancólicos. Por mim, eu olho aquele texto, eu escrevo, eu releio, para mim tá bom. Mas aí sempre que eu entrego pro Aquino, dá uma olhada aí, Aquino. Aí o Aquino achou uma vírgula que eu não coloquei, um ponto que eu deixei de colocar, enfim, aí os melancólicos são isso, eles veem os detalhes, mas um melancólico não tratado, ele é um carrasco de si mesmo, ele tem uma expectativa tão alta, por isso que os melancólicos geralmente, a procrastinação anda do lado deles, porque eles não querem entregar nada, porque acham que nunca tá bom, que nunca tá perfeito, que nunca tá bom o suficiente. E eu digo para você que você tem que ser um pouquinho, flexibilizar. Seja mais carinhoso com você mesmo e saiba que a vida é isso, a vida é de riscos, nunca vai estar perfeito. Entrega do jeito que tá. E depois, se tiver que corrigir alguma coisinha, olha, se for no Instagram, você edita teu texto. Quantas vezes eu postei, depois eu vi, nossa, olha aqui, faltou isso, faltou esse acento. Aí eu vou lá, edito, acabou. Entendeu? Mas é melhor soltar, tá? E quem leu antes vai ver, ou foi erro de digitação, ou a pastora Naira se distraiu. Aí daqui a pouquinho ela vai corrigir, aí você vai me ver lá corrigindo. Mas pelo menos eu entreguei, entendeu? Então eu garanto que quem foi abençoado não se importou tanto com a falta do acento, depois viu que eu corrigi, e aí é melhor você entregar as coisas. Não seja carrasco de você mesmo, não seja tão inseguro. Então, pressão, expectativa. Agora, eu vou te falar quais são os sintomas. Isso eu falei motivos, agora sintomas de uma pessoa insegura. Primeiro,
indecisão ou dificuldade para tomar decisões. Indecisão, Dilema das Redes, no Netflix, gratuito, Dilema das Redes, não deixa de assistir, é muito legal. Depois eu trabalho com vocês o lado emocional. Eles trataram do lado adoecimento, né? Que não deixa de ser o lado emocional, mas eu quero tratar mais com vocês onde que a gente pode falar de gestão emocional. Então, Dilema das Redes, disponível na Netflix, exatamente. Bom, sintomas, eu já falei motivos para você ficar indeciso. Voltando a pedir para você abrir em Êxodo capítulo 4, porque Moisés, ele viveu todos esses motivos. Ele viveu experiências traumáticas. A primeira experiência traumática foi quando bebê ele não registrou a insegurança. Ele foi colocado no Nilo. Garanto que Moisés nunca lembrou desse dia, o dia que ele foi colocado no Nilo. Mas eu garanto para você que Moisés lembrava do dia, porque está escrito que quando grande a mãe parou de amamentar, quando a criança saiu do Nilo e voltou para as mãos da própria mãe de Moisés, está escrito que depois de grande, ou seja, com 4 anos, a mãe de Moisés parou de amamentar Moisés e ele foi levado para o palácio. Imagina o impacto emocional nessa criança, com 4 anos, ser tirada da mãe. Eu garanto que essa criança pouco se importava, Moisés pouco se importava que a cama era mais confortável, que o palácio era muito mais bonito, que a comida era muito mais gostosa que na casa da mãe dele. Ele queria era a mãe, ele queria era o pai, ele queria era os irmãos. Imagina para uma criança de 4 anos. Eu garanto quantas noites essa criança não deve ter chorado Moisés. Quantas noites. Isso foi um registro de uma insegurança. E ele foi amado pela filha de Faraó. Ele não foi amado por Faraó, ele não foi amado por todos do palácio. Então ele teve muitos registros emocionais que tornaram essa criança, e além do mais a identidade dele de um hebreu adotado sempre foi lembrado durante a infância, a juventude. Então todos esses registros produziram muitas inseguranças na vida de Moisés. Então vamos ver agora, olha aqui, e você vai ver muitos sintomas desses na vida de Moisés. Número 1, indecisão ou dificuldade para tomar decisões. Você vai ver isso na vida de Moisés. Necessidade de aprovação constante por parte dos outros. Necessidade de aprovação constante por parte dos outros. Você vê isso em Arão. Arão, o irmão de Moisés, quando Moisés ele subiu, né, no Monte Sinai, e Arão só tinha que manter o povo em ordem. E aí quando o povo começou a dizer, Moisés não vem mais, e quando eles viram que quando Arão viu que o povo começou a ficar meio, ia se dispersar, e ele que queria poder, ele queria ser amado, ele precisava ser amado, ele fez um bezerro de ouro. Então ele desagradou a Deus pela necessidade de agradar a todos. E Moisés fez também isso quando ele matou o egípcio. Ele tinha uma necessidade de aprovação, ele queria que o povo dele dissesse, esse é nosso herói, né? Então ele tinha uma necessidade de aprovação. Então, se você olhar, tem muitas pessoas que se autodestroem e destroem relacionamentos porque fica atrás de aprovação o tempo todo. O dia que ela se sente que ela não é que ela não é aprovada, mas ela sente que ela não tem aprovação, é o dia que ela vai se afastar de amizade, vai se afastar de uma igreja, porque ela tem isso no coração dela. Se ela sentiu que ela não foi valorizada e aprovada, ela vai embora, ela vai se afastar. Terceiro, medo do abandono ou da rejeição. Esse medo faz com que pessoas rastejem em relacionamentos tóxicos, seja de amizade, de namoro, de noivado, de tudo. Então medo de 3 é medo de abandono ou da rejeição. Vocês colocaram aí, já Nayara tá conseguindo? Então, medo de abandono ou de rejeição. 4, medo de mudança e dos desafios. Dificuldade para se adaptar a uma nova situação. Tem medo do novo. Você vai ver que Moisés, em Êxodo 4, ele estava com medo do novo, ele estava adaptado, ele estava bem acomodado ali no deserto, com Jetro, com o mundinho dele,
com a mediocridade, né? Ele não queria o desafio que Deus estava colocando diante dele. Ele estava acomodado. E às vezes, olha, pensa bem, às vezes a crise é o jeito de Deus te tirar de uma zona de conforto para você ir chegar até onde Ele quer. Então, não encare a crise como destrutiva, encare como uma oportunidade de Deus na sua vida. Então, ó, medo de abandono, número 3. Número 4, medo de mudanças, desafios, dificuldade para se adaptar a uma nova situação. 5, tem um nível de exigência muito alto de si mesmo. 6, pensamentos negativos sobre a sua própria imagem. Então, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei desenhar, eu não sei cozinhar, eu não sei nada, eu não sou bonito. Enfim, é um monte de pensamentos negativos a seu respeito que traz insegurança sobre a sua autoimagem e tudo mais. Vamos ver aqui. Ai, que bom que vocês estão conseguindo, hein? 7. Dificuldade nas relações sociais. Lógico, uma pessoa insegura, ela tem uma grande tendência, algumas tendências que vão estragar os seus relacionamentos sociais. Tendência número 1, ela é uma pessoa tremendamente competitiva. Pela insegurança dela, ela nunca quer ficar por baixo. Então, ela vai ser uma competição doentia. Como Saul, aí você é uma pessoa ciumenta, uma pessoa competitiva, destrutiva. Então, os relacionamentos não vão adiante por causa disso. É uma pessoa que tem uma propensão a um ciúmes doentio. Então, é uma pessoa que tem, por incrível que pareça, um inseguro é dominador. Ele precisa dominar para se sentir seguro. Então, você veja que as características parecem que são antagônicas, mas não são. É isso mesmo. Uma pessoa muito dominadora, na verdade, ela não é uma pessoa segura de si, ela é uma pessoa insegura. E ela precisa estar no controle para se sentir segura. E aqui fala ainda, né? 8. Sentimento de inveja e ciúmes. Esse sintoma é mais pronunciado nas pessoas inseguras. Isso eu já tinha citado. 9. Baixa tolerância à frustração. Gente, qualquer frustração, ele pipoca. Ou ele vai cair em depressão, vai ter uma crise de ansiedade, ou vai se isolar. Ele não encara bem nenhum tipo de... A opção para o inseguro nunca é resiliência. É sempre uma reação destrutiva ou autodestrutiva. E o último, estilo de comunicação passivo, sem expressar as necessidades e sentimentos próprios. Nunca consegue. Bom, como é que eu posso vencer? Eu vou ver aqui, tá? Êxodo 4. Como que eu posso vencer essa minha insegurança? Primeiro, eu vou ter que precisar reciclar as minhas janelas killer. Eu vou ter que ressignificar a minha dor. Eu vou ter que pensar melhor a meu respeito. Então, eu vou precisar de um realinhamento, um autoconhecimento e realinhar a minha autoimagem. Eu vou precisar fazer um autodiálogo para eliminar todas essas falsas crenças. E eu vou precisar exercitar um tipo de comunicação mais assertiva. O que você gosta? Não tem medo de desagradar. Eu não tenho medo de desagradar. Eu sei que o meu gosto é muito diferente da maior parte das pessoas. Quando eu falo que eu não gosto de chocolate, eu sei que todo mundo vai falar, nossa, você não gosta de chocolate? Eu amo o cheiro do chocolate. Eu acho o chocolate muito lindo. Se eu tiver que ir para uma fábrica de chocolate, eu vou ficar maravilhada. Sabe aquele filme, A Fábrica de Chocolate? Mas eu não tenho vontade de comer chocolate, porque eu não gosto de chocolate. E não me pergunte por que eu não gosto de chocolate. E aí eu não tenho medo de desagradar você, e eu vou falar que eu gosto de chocolate só para te agradar? Não, eu não gosto de chocolate. Eu não tenho medo de falar, olha, eu amo pipoca, mas por favor, a minha, você faz sem manteiga, faz aquela de panela legal, mas sem manteiga e cheia de sal, é assim que eu gosto. Então você já está me conhecendo, quando você me convidar, você não me dá chocolate e me dá um balde enorme de pipoca cheia de sal e sem manteiga, por favor.
Manteiga é um probleminha que eu não consegui vencer. E depois eu conto a história da manteiga. Êxodo capítulo 4. Eu quero que você enumere as vezes em que o Senhor vai falar. Eu vou começar em Êxodo 3, tá? Êxodo 3, versículo 1. Lá tá Moisés num dia a dia normal, no seu cotidiano, num dia que era igual a todos os outros, e de repente, lá onde ele costumava pastorear, tem algo diferente acontecendo. Deus está na sarça, Jesus desceu ali na sarça, ele se aproxima da sarça e o Senhor começa a falar com ele. Número 1, olha os sintomas de insegurança. Sintoma número 1 em Moisés. Olha a pergunta que ele faz para Deus. Deus falou assim: olha, sou eu te escolhi, é você mesmo, você é o cara. Jesus estava falando isso para ele, né? Você é o cara, eu te escolhi, você que vai, eu ouvi o clamor, eu desci, e você vai falar para Faraó, vai falar com o povo que chegou o tempo de salvação, vai falar com o Faraó. Aí qual é? Ele está falando com o Senhor, ele está vendo o espetacular, o extraordinário na frente dele. O que ele devia falar? Sim, Senhor, olha, a despeito de eu não achar que eu sou grandes coisas, mas tudo bem, se o Senhor está falando, eu acredito. Ele não acreditou não, olha o que ele disse no versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu? Põe número 1 aí. Primeiro, lembra que há 2 semanas que eu e a pastora Márcia Mikizuki, nós estamos falando sobre identidade? A insegurança dele era tão grande que ele não sabia mais quem ele era. Eu sou egípcio, eu sou hebreu, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem implacável, eu sou violento ou eu sou manso. Quem sou eu? Eu não sou importante. Eu não sou importante lá no palácio de Faraó, mas eu também não sou importante lá na casa da minha mãe, porque para os hebreus eu também não sou importante. Quando eu matei os egípcios, eles disseram: quem é você sobre nós? Então eu não sou importante para ninguém. Ele chegou a essa conclusão: eu não sou importante para ninguém. E Deus estava querendo provar para ele que ele era importante. E eu quero te dizer que você é importante. Você é importante para Deus, você é importante para muita gente. Então essa falsa crença tem que cair por terra em nome de Jesus. Número 1, ele perguntou: quem sou eu? Número 2, aí sim, no capítulo 4, Êxodo 4, no versículo 1, veja o sintoma, né? A insegurança, pela distorção que você tem de você mesmo, atrapalha nos teus relacionamentos sociais. Você não acabou de ler comigo? Olha o que ele diz aqui. Ele diz no versículo 1 do capítulo 4. Moisés respondeu, e Deus continua insistindo: você vai. Aí ele está falando aqui: mas eles não vão acreditar em mim e nem vão ouvir. Primeiro, quem sou eu? Muitas vezes você pensa assim: eu não sou ninguém. Ninguém me ama, eu não sou especial, eu não sou amado. Se eu deixar de ir na igreja, nem vão sentir a minha falta. Primeiro a sentir a tua falta é Deus, tá? E depois muita gente que você acha que não vai sentir, mas sente a tua falta. Então, número 1, ele perguntou: quem sou eu? Número 2, não vão me ouvir. Olha a certeza que ele tinha da insignificância dele. Ninguém vai acreditar em mim e não vão me ouvir. Isso é uma certeza absoluta da insignificância. E eu digo, olha a que nível a insegurança estava atrapalhando Moisés. Ele ia perder a grande oportunidade de ser usado por Deus. Ninguém me ama, ninguém acredita em mim, ninguém me ouve. E Deus continuou. Aí olha o que ele diz aqui no versículo 10, tá? Primeiro, quem sou eu? Ou seja, eu não sou ninguém, só não, hein? Eu não sou ninguém me ouve e ninguém vai acreditar em mim. Agora é outro não. No versículo 11 ele diz o quê? Nunca fui eloquente. Olha aqui, eu não sei falar, nunca fui eloquente, nunca soube falar. Ele só vê defeito nele. Que insegurança, que baixa autoestima tremenda. Que insegurança absurda de Moisés. Um homem que em Atos capítulo 7... nós temos a informação de que ele foi criado em toda a ciência do Egito. Um homem que ele era bom, ele tinha muito conhecimento, ele era bom de guerra também, todo conhecimento bélico ele recebeu também. Mas ele não acreditava nele mesmo, uma insegurança absurda. E aqui está escrito então, e você vê que Moisés ele tinha 40 anos, tá?
A gente sabe que quando Moisés encontrou com Deus, que quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Quando ele encontrou com Deus, ele já tinha 80 anos. Se quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos, será que a insegurança também afetou os relacionamentos dele? Com certeza. Ele não tinha casado com 40 anos. Não esqueça que ele só foi casar com Zípora lá quando ele foi para a casa de Jetro. Ele já estava com 40 ou mais no momento que ele casou com Zípora. E aqui, então, para ver que ele podia ter 10 mulheres no Egito, ele não teve. E aqui, então, eu li com vocês o 10. Agora, no versículo 13, outro não. Aí Deus falou, não, Moisés, tudo bem, se você acha que você não sabe falar, mas eu vou falar. Eu vou ser com você, eu vou ser com a sua boca, eu vou te ensinar o que falar. Nem Deus falando isso, olha o que ele diz no versículo 4. Ah, Senhor, envia outro que quiser, menos a mim. Eu não, outro não. Não sei falar, não sei, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai me ouvir, eu não sou ninguém, envia outro, porque eu não sou capaz. Ele tinha essa certeza, eu não sou capaz. Um homem que liderou 3 milhões de pessoas, um homem que ficou na presença de Deus 80 dias seguidos, 40 e depois mais 40. Um homem que recebeu a planta do tabernáculo inteirinha. Gente, eu passaria aqui a tarde toda falando, um homem que Deus usou como canal de Deus contra todos os poderes principados no Egito. Um homem usado no milagre para abrir o Mar Vermelho, mas ele estava nesse estado de ruína. Então eu digo, se levanta, querido, acredite que Deus, lembra aquela minha frase predileta? Se Deus não erra, ele não errou com você. Se você disser que ele errou com você, você está falando uma blasfêmia, você está falando que Deus erra, porque foi ele que te criou, ele que te deu dons, ele que te deu talentos, ele que programou você viver e nascer no momento que você está vivendo, a família que você está, a história que você teve, está no controle de Deus. Então, se Deus não errou, ele não errou com você também. Então, ele fala isso, mas parou aí, nós estamos no número 4. Olha só. E depois, peraí que eu coloquei aqui, olha aqui, agora capítulo 6, no versículo 11, está escrito, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó, eu não sei falar bem, ainda dentro dos nãos, eu não sei falar bem. Você acha que ele falou uma vez só? Não, no versículo 30. Aí, porém, Moisés respondeu na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Eu estou provando para vocês que você não é o único que precisa ser restaurado emocionalmente. A Bíblia, Deus investiu na salvação, na libertação, na capacitação sobrenatural, com habilitação de dons, ativação de dons em homens e mulheres. O lado espiritual, Deus trabalhou para que eles tivessem mais fé, mais poder, mais autoridade. Isso tudo falando do espiritual, mas Deus trabalhou o tempo todo no emocional, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele trabalhou no emocional de homens e mulheres, e se Moisés não tivesse se submetido a essa restauração emocional, com certeza ele não teria vivido tudo que ele viveu, milagres extraordinários, encontros fenomenais com Deus. E é isso que eu quero te dizer. Aceite a restauração de Deus. Comece a trabalhar hoje. Veja cada item. Começa a se questionar. Começa a mudar o seu vocabulário. Moisés, nunca mais ele falou desse jeito. Ele ficou 2 capítulos falando tudo que ele não era. E ele teve que aprender que ele era alguma coisa, porque Deus não erra. Então, com certeza, se Deus mandou, ele sabia falar. Tanto que ele começou a falar. Teve um determinado momento que ele começa a falar no lugar de Arão. Se Deus o escolheu, então com certeza Deus daria para ele segurança diante do povo. Ele chegou tão seguro, esse inseguro Moisés, ele era tão seguro depois, se tornou uma pessoa tão segura, que teve um momento que Josué chegou para ele e falou assim,
Moisés, tem gente aí que está orando, colocando a mão e profetizando, tipo, distribuindo o Espírito Santo. E aí, Josué estava chateado porque alguém estava, tipo, meio que competindo com Moisés. Moisés já não era mais inseguro. Sabe o que Moisés ele respondeu? Ele falou, antes todo mundo pudesse fazer, deixa ele, antes todos pudessem. O que Moisés quis dizer é, tudo bem, se ele conseguiu isso, se ele está nesse caminho, ótimo, mas eu sei quem eu sou, e o que Deus deu para mim, Deus não vai tirar, então eu sei quem eu sou, tem espaço para todo mundo, eu não preciso, sabe, engolir o outro para eu continuar tendo espaço. Eu vou ser sempre o Moisés para Deus, então eu vou ter sempre o meu espaço. Quando você é seguro, até mesmo o teu relacionamento, a pessoa que estava acostumada com você, com uma ciumeira incrível, vai querer correr atrás de você. Quando você se tornar seguro, vai, gente, eu vou perder essa mulher, eu vou perder esse homem. Não tá mais nem aí com a hora do Brasil, né? Como é que pode? Do dia para a noite fica tão seguro de si mesmo, me ama, eu tô vendo que me ama, mas eu tô vendo que tá se cuidando, que tá se amando, que não fica perguntando toda hora onde eu tô, o que é que eu tô fazendo, com quem que eu tô. É melhor eu ver o que é que está acontecendo. E aí você vai ver que vai ser um relacionamento bem mais saudável. Leia de novo Êxodo 4-6 e veja o que aconteceu com Moisés. Ele que era um homem tão inseguro, como ele ficou seguro. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.